Sejam bem-vindos a mais uma aula no SoftEduc. Hoje falaremos sobre Física 3. Campo elétrico produzido por uma linha de cargas. Já estudamos sobre o princípio da força, que corresponde à lei de Coulomb, onde você vai ter a constante de permissividade, que corresponde ao produto das cargas dividido pelo quadrado de distância. Já estudamos sobre a produção de campo elétrico por uma carga. Agora vamos falar sobre uma linha de cargas, ou seja, uma linha carregada com várias cargas. Nesse caso, vamos ter que considerar a distribuição de cargas contínua. Nesse exemplo aqui, o que é que você tem? Você tem uma distribuição, um anel extremamente fino de cargas contínuas distribuídas, né? Em um ponto P a uma certa altura Z. Você tem que o seu anel extremamente fino tem uma certa um raio R, e essa carga, vamos tomar uma parte infinitesimal, uma porção extremamente pequena dessa carga, vamos chamá-la de dq. Note que aqui a carga completa ela está em todo o anel. Quando você junta todas as cargas, as partes infinitesimais da carga, você vai obter a carga completa. Ela está igualmente distribuída por todo o círculo de raio R, que vai medir 2πr. Esse é o comprimento. Nesse caso, vamos ter que considerar uma distribuição linear de cargas, onde as cargas vão se distribuir igualmente por esta linha, mesmo que fechada. Vamos chamar essa parte aqui de S, certo? Então, a carga Q corresponde a S, que é a medida do comprimento do círculo vezes a distribuição linear. Se estivéssemos falando de um disco, por exemplo, você teria que a carga Q corresponde a π raio quadrado vezes a distribuição não mais linear, mas superficial de carga. Se você estivesse tratando de uma esfera, dessa vez a carga seria correspondente à área, ao volume da esfera, a fórmula para se calcular o volume, vezes o coeficiente espacial ou volumétrico de cargas. Então vai depender da figura de onde as cargas estão distribuídas. Se fosse um cubo, por exemplo, e vamos supor que ela estivesse igualmente distribuída nela, dizendo que isso aqui é um dielétrico, ou seja, um material não condutor que mantém todas as cargas presas em todo o seu volume, você ia ter que a carga, já que aqui é um lado L, você teria L ao cubo vezes coeficiente volumétrico de cargas. Se fosse apenas em uma das faces, você teria que a carga L ao quadrado vezes o superficial. E se fosse apenas em uma linha, você teria carga igual a L vezes o linear, que é representado por lambda. Pois bem, voltando para cá, temos aqui uma distribuição linear, né, sobre a linha. Então, o comprimento, que é S, vezes lambda. Então, uma porção infinitesimal dessa carga vai ser dq, vai corresponder a uma parte infinitesimal também do nosso círculo, que vai ser ds, vezes
nossa distribuição linear. Note que se eu integrar isso daqui, eu vou voltar à minha distribuição linear. Então, essa carga infinitesimal dq, resultante da derivada, né, de dq, derivando dq e derivando q para dq e derivando s para ds, vamos obter isso. Essa carga dq infinitesimal decorrente de um pedaço ds infinitesimal do círculo vezes o meu coeficiente linear, ela provoca sobre esse ponto também um campo infinitesimal dE. Só para lembrar, E corresponde a constante de permissividade vezes carga dividido pela distância ao quadrado. Como estamos tratando de uma porção infinitesimal de carga, também estamos tratando de uma porção infinitesimal do campo. Certo? Mas veja, o dq, nós já temos uma escrita para ele, então a gente pode fazer uma substituição. dE é igual a k vezes, que é a constante de permissividade. Como é que eu escrevo dq? ds vezes lambda, dividido por raio ao quadrado. Então, esse dE aqui, ele é medido dessa forma aqui, constante de permissividade vezes o infinitesimal do comprimento do círculo vezes lambda, que é a distribuição, o quociente da distribuição de cargas, e o r, que é a distância entre esse ponto e o ponto P. Note que o ponto R, por Pitágoras, r ao quadrado corresponde a z ao quadrado mais r ao quadrado, já que r é a diagonal de um triângulo retângulo, enquanto z é a altura, o cateto, um dos catetos, né? E o r, que é o raio do círculo, ele é um outro cateto. Soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Pois bem, esse dE, ele pode ser fragmentado nos vetores, né? Decomposto, na verdade, em outras direções. Por exemplo, se estivermos trabalhando aqui com esse eixo sendo o eixo Y, esse o eixo X e esse daqui o eixo Z, já que aqui é uma altura Z, vamos obter o DEY. Esse aqui seria o ângulo θ, né, que corresponde ao ângulo formado entre R e o eixo Y. Temos então o DEY, que é DE vezes o cosseno desse θ, já que isso daqui é a projeção ortogonal do DE. E aqui vamos ter o DEZ, que é o DE seno de θ. Pois bem, note que o mesmo vetor que eu estou produzindo no eixo Y devido a essa carga infinitesimal aqui, eu vou obter no outro extremo, fazendo exatamente o mesmo vetor, só que em sentido oposto. Quando eu somar esses dois vetores, eles vão se anular, já que eles estão na mesma direção, só que em sentidos opostos. Se eu pegar outros dois pontos quaisquer, sendo que esses dois pontos são opostos em relação ao centro, eles vão produzir novamente cargas que sua projeção sobre o plano XY ele vai se anular.
Então, isso indica que toda carga que corresponde a cargas na projeção no plano serão zero, porque elas, quando juntarem todas, vão acabar se anulando, só vão sobrar mesmo as cargas, a força das cargas na direção Z, a que empurra para cima. Então, podemos deixar o nosso DE final como sendo DEZ, que é o DE seno de θ. Só dar uma melhorada aqui. Muito bem, então vamos anotar aqui embaixo. O DE, que é a nossa força total, no nosso campo total, infinitesimal, será então o DEZ, que é o DE seno de θ. E esse ângulo θ aqui, ele é tanto esse como esse daqui, já que eles são ângulos correspondentes. Você percebe isso quando você faz semelhança de triângulo entre esse daqui e esse daqui. Pois bem, seno do ângulo θ corresponde ao cateto oposto sobre a hipotenusa, Z sobre R. Então vamos lá substituir. Z sobre R. E o DE, nós já tínhamos encontrado ele aqui, que é constante de permissividade vezes o infinitesimal da carga sobre R ao quadrado. Certo? E ainda temos aqui a parte final onde substituímos já o infinitesimal da carga por ds vezes lambda, que é a distribuição linear de cargas. Então basta substituir. dEz é igual a constante de permissividade vezes ds, que é o infinitesimal do comprimento no círculo, vezes lambda, que é a distribuição linear de cargas, dividido por r quadrado vezes z sobre r. Isso é igual a k vezes lambda vezes z vezes ds sobre r ao quadrado. Note que o dEz, o infinitesimal de E, que de fato vai ser todo o nosso campo no ponto P, é k vezes lambda z infinitesimal do comprimento sobre r ao quadrado. Vamos integrar isso, certo? Desse daqui nós vamos obter o nosso campo total, e deste daqui nós vamos, já que tudo isso aqui está como constante, k vezes lambda z sobre r quadrado, integrando o infinitesimal do comprimento, nós vamos obter o próprio comprimento. Ora, mas comprimento do círculo vezes distribuição linear corresponde à carga. Aqui é o cubo, só para lembrar que eu tenho r ao quadrado vezes o r, então eu tenho r ao cubo. Temos k, então, vezes lambda vezes o comprimento, vai ser a nossa carga, vezes z, que é a altura, dividido por r ao cubo, r, que é a distância. Pronto. Aqui nós já obtemos nossa fórmula. O r, como nós já tínhamos dito, é z ao quadrado, o r é a raiz quadrada de z ao quadrado mais o raio ao quadrado. K vezes Q vezes Z, Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. O meio é porque aqui eu estou tirando a raiz quadrada, e o terço, o 3 daqui, corresponde porque eu estou elevando inicialmente essa carga ao cubo. Essa distância Rzinho ao cubo. Então, dessa forma, você consegue calcular
o campo produzido sobre o ponto P, no nosso campo elétrico produzido por uma linha de cargas. Continue assistindo nossos vídeos e aprenda mais.